Por que sofre o justo? Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Segundo Crônicas 14, de 9 a 15. Recobremos o ânimo diante das lutas e confiemos somente no Senhor para vencer cada batalha que surge. O texto lido mostra um episódio ocorrido no reinado de Asa, rei de Judá. Asa sucedeu seu pai, Abias. Ele fez o que era reto e bom diante do Senhor. Por causa da sua fidelidade, Deus deu repouso à terra e havia paz. Mesmo a despeito da fidelidade de Asa, levanta-se Zerá o etíope, comandante do exército de Faraó, contra o pequeno e despreparado reino de Judá. Como havia paz na terra, o contingente militar de Judá era pequeno, 300 mil homens, que manejavam pavês, longos escudos, e lanças. De Benjamim havia 280 mil, que traziam escudo e atiravam com arco. O texto diz que eram todos homens valentes. Mesmo assim, todo o exército somava apenas 580 mil homens. O exército inimigo era formado por 1 milhão de homens, mais de 300 carros de guerra. A velha intimidação tem sido sempre a arma favorita do nosso adversário para atingir o povo de Deus. Ele sabe o poder de fogo que o medo tem sobre nós, por isso nos intimida. E essa intimidação assume muitas faces. Parece que o nosso adversário não economiza recursos quando o que está em jogo é nos abater. Por que sofre o justo? Essa é a pergunta tema dessa mensagem e que sempre surge na hora do sofrimento. Mesmo o servo de Deus andando em fidelidade não está livre de enfrentar lutas, enfermidades, perdas. Contudo, não importa o tamanho do nosso inimigo, de um jeito ou de outro, o servo de Deus é livrado para a glória do Senhor. Muitas são as ocasiões em que encontramos servos fiéis de Deus assolados por batalhas cruéis, onde o poder de fogo do inimigo é violentíssimo. O adversário é um grande estrategista e ele age em nossos pontos de vulnerabilidade. Apesar de serem muitas as aflições do justo, o Senhor de todas o livra. E é precisamente nesses momentos que descobrimos a fé necessária para vencê-las. Qual o propósito dessas duras provas? Amadurecimento espiritual, testes de fé, conserto ou mesmo razões que só entenderemos na eternidade. O Senhor muitas vezes nos chama para testemunhar em vias dolorosas. O texto lido fala sobre essas lutas e desafios que enfrentamos enquanto peregrinos nessa terra. É sempre bom voltarmos às experiências vividas pelos servos de Deus no passado e tirarmos delas lições preciosas, aplicando-as às nossas vidas. Há princípios nessas experiências que não podem ser desprezados. O mesmo Deus que agia no passado, age hoje. O rei Asa nos ensina 3 atitudes preciosas. Primeira atitude, ele reconheceu o poder ilimitado de Deus. É preciso reconhecer nossas limitações e fraquezas, dando sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, reconhecendo que só Ele é Deus e que só dele vem o nosso socorro. Ele ouve e atende ao clamor dos que o buscam em integridade e fidelidade. Asa andava em fidelidade diante do Senhor. Fez todos os consertos necessários. Ele reconhecia sua própria limitação, bem como o poder ilimitado de Deus
e recorre a ele. Do mesmo jeito que o Senhor foi com Asa, pode ser com você e comigo hoje. Segunda atitude, ele confiou em Deus, apesar do tamanho do exército inimigo. A postura de fé de Asa, bem como a sua ousadia, já havia sido experimentada também por Davi quando venceu Golias. Um só com Deus é maioria. Creiamos nessa verdade e avancemos na força que o Senhor supre. Declare a sua fé hoje. Diga em quem tem crido. Deixe que os que estão à sua volta saibam o tamanho do seu Deus. Diga a ele que só nele está a sua confiança. Reprima a voz do choro, suprima a murmuração, levante hoje a sua cabeça e profira palavras ousadas de fé, e a vitória será sua pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Plante sementes de fé e brotarão milagres a 100 por um. Terceira atitude. Ele reconheceu que a peleja é do Senhor e não de homens. E quem peleja contra o Senhor já está derrotado. Assim, clamemos e a resposta virá. O Senhor pelejou por Asa, desbaratou o exército inimigo e o povo ainda saiu abençoado com o despojo. O Senhor tirou do ímpio e deu ao justo. Reconheçamos que só o Senhor é Deus, que só Ele é poderoso na batalha. Confiemos em Deus e não nos atemorizemos com o tamanho do inimigo. Declaremos a nossa fé, brademos para os quatro ventos em quem temos crido. Se estivermos andando em fidelidade, então essa peleja não é nossa, mas de Deus.